Muito bem, crianças, nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse texto, né, que é uma letra de canção. E nesse texto, esse gênero textual que é a letra de canção, ele fala assim: O Gigante é o título. Quem escreveu esse poema, essa letra de canção, que também é chamada de poema, foi Ângelo Mundi. Era uma vez um gigante que gostava de caminhar, mas a sua passada era tão grande que 1,5 passo era um passeio ao topo do pico dos Andes. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, que era enorme também no nome. Teotônio, Parrudo, Garrido, Golias, Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante. O gigante era enorme, grande, e o nome dele também. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, que tinha a barriga de um elefante. Seu prato daria para 20 homens. Devorava o almoço, engolia até o osso e ainda ficava com fome. Era uma vez um gigante do Passo Grande, do nome enorme, de barriga de elefante, que quando dormia roncava um monte. Roncava um monte, tão alto que até parecia ligado em um alto-falante. Tremia o chão, tremor de trovão, um ronco nem um tão pouco elegante. Era uma vez um gigante. Foi um texto tirado do Google. Muito bem, então, o que a gente faz? Nesse momento, para entender melhor esse texto, vocês vão ficar atentos, né, para poder entender a mensagem do texto. Primeiro vocês ouviram o vídeo, vão ouvir o vídeo da canção, depois vão ler o texto e vão compreender com os questionamentos. Então, era uma vez um gigante que gostava de caminhar, mas a sua passada era tão grande que 1,5 passo era um passeio ao topo do pico dos Andes. O questionamento sobre esse texto, sobre esse gênero textual, letra de canção, pergunta assim: a qual gênero pertence o texto estudado? Quer dizer, que tipo de texto é esse? Aí, como eu já respondi, uma letra de canção, mas você responderia assim: é um gênero canção. Muito bem. Qual o título da canção? Gente, o título é o primeiro verso que fica bem em cima. Qual o título da canção? Aí você. Era uma vez um gigante, né? Que é o gigante. Mas sempre em cima está dizendo, era uma vez um gigante. Como o texto está organizado? Ele está organizado em parágrafo? Ele está organizado em verso? Muito bem, ele está organizado em verso. Por que você está dizendo que ele está organizado em verso? Porque os versos dele formam as estrofes. Por que você está dizendo isso? Porque cada estrofe é separada uma da outra por essa linha em branco que fica. Quer dizer, cada vez que for um poema, ou chamado de letra de canção, ou chamado de poesia, ou poema, que tiver esse espaço entre uma estrofe e a outra, a gente diz que é um poema. Ou então que é a letra de canção, ou que é uma letra de música, tudo dá na mesma. Então, ela está organizada em versos. Qual é o nome do grupo que interpreta a canção? Sim, qual é o nome do grupo no texto? No texto aqui dizia qual é o nome do grupo. Vocês sabem qual é o nome do grupo?
Lembrou? Muito bem. É o grupo Tiqueque. É o grupo Tiqueque. É o grupo Tiqueque. Na hora de cantar, ele vai dizer isso aí. O texto fala de um personagem. Isso aqui eu estou afirmando para vocês que o texto fala de um personagem. Quem é esse personagem? Aí o texto todinho fala a primeiro verso dizendo era uma vez um gigante. Então, o personagem é um gigante. Qual o tamanho do passo do gigante? Tem a medida certa? Não, mas tem uma previsão que a gente dá aí no texto. Então ele diz assim: era uma vez um gigante que gostava de caminhar, mas a sua passada era tão grande. Então, qual o tamanho do passo do gigante? Só diz que é grande. Então, passo do gigante, a resposta é grande. E o seu nome como era? Era pequeno, médio, grande ou enorme? Enorme. O enorme é maior do que grande. Como é a barriga do gigante? Vamos encontrar aqui no texto para a gente ver como é a barriga dele. Na terceira estrofe, diz assim: era uma vez um gigante, o gigante do passo grande, do nome enorme, que tinha a barriga de um elefante. Então, como é a barriga do gigante? Aí a resposta: barriga de elefante. E o ronco, como é? Gente, como é o ronco do elefante? Ou do gigante? Vamos ver onde é que está falando de ronco aí. Muito bem. Vamos ler aqui embaixo, quando diz assim: era uma vez um gigante, o gigante do passo grande, do nome enorme, de barriga de elefante. E quando dormia, roncava um monte. Vamos para o próximo. Roncava um monte. Roncava um monte. Tão alto que até parecia ligada em um alto-falante. Então a resposta. E o ronco, como é? De alto-falante. O ronco dele é um ronco de alto-falante. Muito bem. Como era o espirro do gigante? Hein? Como era o espirro do gigante? O espirro do gigante dava medo. Dava medo o espirro do gigante. Muito bem, aí era só para você compreender mais um pouco o texto.